identificar uma demanda. Eu sinto que de alguma forma eu devo ter sido demandado. Alguma coisa aconteceu contra mim ou alguém fez algo contra mim. Mas como que eu vou identificar esse tipo de situação na minha vida ou na vida de alguém para poder ajudar efetivamente? Então, esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Vem comigo logo depois da vinheta, a gente vai falar sobre isso. Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Só Umbanda. Eu sou Beto Ângeles, sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. E eu peço para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho com todas as notificações, deixe o seu like, que é muito importante para nós. Contribua conosco, comentando, compartilhando esse vídeo. O seu like já é tudo que a gente precisa para que o canal cresça cada vez mais. Mas se você puder compartilhar esse vídeo e também deixar o seu comentário aqui, vai ser muito bom. O nosso tema de hoje é um tema que é bem relevante e recorrente. É a resposta para aquela pergunta: como identificar uma demanda? Antes de mais nada, para identificar uma demanda, é preciso saber o que é uma demanda, como ela funciona, né? Quais são os tipos de demanda. Então, a demanda, ela é uma influência negativa, uma ação negativa contra você. É uma ação que te prejudica, que prejudica a sua vida pessoal, a sua vida em todos os aspectos, tanto materiais quanto espirituais. E essa ação negativa, ela pode ser ação estritamente energética ou espiritual. A ação energética é aquela ação cujas energias te envolvem. As energias envolvem tudo que tem relação com você. E depois nós vamos falar dos sintomas, mas ela torna tudo mais difícil, ou quiçá impossível, né? É aquele momento em que tudo começa a dar errado na sua vida. E a ação espiritual é uma ação que envolve diretamente a influência de espíritos que podem te atrapalhar, influenciando negativamente a você ou a terceiros. Quais são os tipos de demanda? Também é importante nós termos uma boa noção de quais são os tipos de demanda. Por que alguém faria isso, né? Vamos entender quais são os tipos e aí a gente vai conseguir compreender como elas são feitas e por que alguém faria contra você. O primeiro tipo de demanda é a demanda que nós chamamos de espiritual. A demanda unicamente espiritual, ela não foi feita por ninguém. Não existe ali um inimigo encarnado. Não existe ali uma pessoa que está lutando contra você. O que existe ali, naquele momento, é um espírito que muitas vezes é um espírito vingativo, obsessor, que te persegue por situações de outras vidas. O que tem ali é um espírito que, por alguma razão, está tentando te prejudicar. Isso não quer dizer que alguém foi lá e acendeu uma vela contra você. Isso não quer dizer que alguém foi lá e fez um despacho, fez alguma coisa contra você. Mas que existe um espírito ou um grupo de espíritos que tentam te prejudicar a todo custo, por qualquer razão que seja. E essas razões, geralmente, elas giram em torno de algumas situações bem específicas, né? E eu vou elencar elas aqui para você. A primeira situação específica que faz com que os espíritos tentem te atacar, te prejudicar desta forma, é vingança. É a vingança pura e simples. Como assim vingança? Eu não fiz nada para ninguém. Talvez nesta vida você não tenha feito, mas é possível que em outra vida você tenha feito. E você reencarnou e aquele espírito, aquele irmãozinho, né, que estava lá na outra vida com você, agora ele está desencarnado, ele está em espírito. E ele nutre uma mágoa, uma raiva, e por isso ele vem atrás de você. E ele vem buscar vingança, ele vem tentar de alguma forma
destruir a sua vida para que você sofra o quanto ele acredita que sofreu. Muitas vezes ele nem sofreu tanto assim, mas ele acredita que o sofrimento dele foi o maior de todos. Então ele quer infligir em você esse sofrimento. Outra situação que é muito recorrente é quando você auxilia pessoas. E aí é uma demanda espiritual que nós chamamos de retaliação. Então você auxilia fulano e aqueles espíritos negativos que estão atuando contra ele passam a atuar contra você. Por quê? Porque você foi lá se meter. É como se você se metesse na briga dos outros e aquelas pessoas que estão batendo lá no outro resolvem virar para bater em você. É muito importante nesse momento, fica aqui um alerta já desde esse vídeo, é muito importante que você só vá atrás de auxiliar espiritualmente, energeticamente, as pessoas que te procurarem pedindo auxílio. Tem muita pessoa aí que se acha o salvador da vida alheia, né? Ele quer de qualquer jeito ir lá e se meter na vida do outro e ajudar e fazer e querer que aconteça. Esse tipo de pessoa sempre vai enfrentar demandas trazidas por retaliação. Por quê? Porque a retaliação vem quando você mete a mão na cumbuca alheia, quando você se intromete no que não é chamado. Então, tome cuidado. Fica aí o alerta. Depois da questão da demanda espiritual, que pode ser ali uma vingança, ela pode ser muitas coisas, tá? Ela pode ser muitos motivos. O espírito pode simplesmente não ter ido com a sua cara, mas os principais motivos são a vingança por outras vidas, principalmente, e a retaliação por ações desta vida. Além dessa demanda, nós temos a demanda material. A demanda material, ela é puramente energética, mas ela partiu da matéria. Isso mesmo, ela partiu da matéria. Uma pessoa foi lá, uma pessoa encarnada, foi lá e acendeu uma vela contra você. Essa pessoa foi lá, acendeu uma vela, colocou ali algum elemento, riscou um ponto. Essa pessoa fez algo direcionado a você, algo contra você. E aí nós chamamos de demanda material. Por quê? Porque a situação energética feita por aqueles elementos é uma situação energética negativa e está vibrando, irradiando em sua direção, contra você. Esse tipo de demanda ele acontece por diversas razões, por ciúmes, por inveja, por querer o que é seu, mesmo que não saiba que é seu, né? Então, às vezes, a pessoa resolve demandar para conquistar algo ou alguém, e esse algo ou alguém está ligado a você através do pertencimento, ou seja, teoricamente é seu. E aí, o que vai acontecer? Você vai sofrer com isso, você vai sofrer com essa ação. Eu vou dizer depois como é que a gente vai reconhecer e depois eu vou ensinar vocês a cortar. Nós temos também a demanda mista. Qual é a demanda mista? A demanda mista é aquela em que a pessoa encarnada ela usa uma demanda material, ou seja, ela acende uma vela, ela coloca ali elementos, mas ela não manda para você uma energia. Ela ativa, aciona um espírito negativo para que esse espírito te persiga, para que esse espírito vá atrás de você e te prejudique de alguma forma. Isso é muito comum e é o tipo de demanda que mais se encontra por aí. Mas ainda nenhum desses tipos de demandas são difíceis literalmente de cortar, né? Muitas vezes, dependendo do que a pessoa fez, você tem realmente muito trabalho, né? A gente vai falar depois sobre 3 etapas para cortar uma demanda, né? Mas é preciso que você compreenda o seguinte: demandas feitas por terceiros ou vindas de espíritos são demandas que podem ser cortadas com o auxílio de alguém, de um dirigente espiritual, de alguém que saiba o que está fazendo ali. Agora, existe uma demanda e eu vou deixar o alerta para você antes de falar como reconhecer a demanda. Existe uma demanda que é praticamente impossível de cortar. Eu já falei sobre ela. É a autodemanda. A autodemanda ela está ligada diretamente a uma situação de vitimismo, né? Ou seja, a pessoa ela se sente vítima da sociedade,
vítima do mundo, vítima das situações. É aquela pessoa que perde um relacionamento e não consegue compreender que seu relacionamento não estava bom por conta de suas atitudes, por conta do seu emocional, por conta da própria relação. Então ela sempre acredita que alguém fez uma demanda para tirar o namorado, para tirar a namorada, para afastar o marido, para afastar a esposa. É aquela pessoa que não estuda, não sai de casa para procurar um emprego, mas reclama que os caminhos estão fechados e não arruma um emprego. Tenta arrumar um emprego sentado no sofá. Aí não dá, né? Esse tipo de demanda é a demanda do vitimismo, que é a autodemanda. Por que que ela é impossível de cortar? É muito simples. Quando você coloca na sua cabeça que aquilo é uma demanda, é preciso que alguém trabalhe para cortar essa demanda. Mas trabalhar para cortar uma demanda que não existe é algo surreal, né? Imagina, eu falo para você, tá demandado, tô. Aí eu olho, não tem nada. Eu falo, eu vou acender uma vela aqui, ó, né? Fica uma situação chata, você tem que ser tratado como placebo. Fica chato porque as pessoas que não estão envolvidas nisso, acabam percebendo essa situação. E é praticamente impossível cortar. Por que que é praticamente impossível cortar? Porque quando você corta uma demanda, seja ela espiritual, material ou mista, você literalmente corta aquela ação negativa. E quando você corta aquela ação negativa, ela para de atuar negativamente, então as coisas melhoram. Agora, na autodemanda, quando você corta a autodemanda, você está cortando algo que não existe. E normalmente o que está causando aquele problema em você é você mesmo, é a sua personalidade, é o seu jeito de agir com o mundo, né? A sua visão de mundo. E a sua visão de mundo, sua personalidade não vai mudar. Então você vai continuar tendo aquele problema. E quando você ver que o problema não cessou, você vai achar que aquela pessoa não conseguiu cortar a demanda. E aí você vai atrás de outra, e de outra, e de outra, e de outra. Até que você vai cair na mão de charlatões, enganadores, que vão tirar o seu dinheiro na promessa de resolver essa demanda. Bom, dito sobre o que é demanda, autodemanda, é preciso a gente entender como reconhecer a demanda em você. Você tem passado por situações, por momentos de pesadelo? Você tem sonhado coisas ruins com muita frequência? Aqueles sonhos que você acorda com o coração batendo forte, batendo rápido, suando, literalmente passando mal? Isso é um dos sintomas de demanda. Você, quando você passa por uma situação onde você está bem, está tranquilo, está na sua casa ali de boa, tá? E de repente você começa a sentir mal, você começa a ficar irritado. Quando a gente fala sentir mal, não é só passar mal. Muitas vezes é o passar mal, é sentir um enjoo no estômago, sentir um aperto no peito. Mas algumas vezes o passar mal é simplesmente começar a ficar irritado, irritado com qualquer situação. Então você está ali na sua casa, está tudo bem, não aconteceu nada. E de repente você percebe uma irritação anormal. Um aperto no peito que te faz sentir como se algo tivesse muito ruim acontecendo. Como se fosse uma premonição, um sentimento de algo que está por vir. Muitas vezes esse algo já até chegou. E é uma demanda. Discussões desnecessárias, calafrios, medos, suor, palmas das mãos suadas, aquela sensação que se tem no terreiro quando você vai incorporar, né? Aqueles sintomas da incorporação, eles no terreiro eles começam a se tornar agradáveis, mas quando é uma demanda, você tem sensações parecidas, mas de forma muito desagradável, de forma que te incomoda. Esses são os sintomas. E você sentindo esse tipo de situação, é possível que você esteja demandado. A demanda não se reconhece pelo que não dá certo na sua vida, né? Nada dá certo na minha vida. Então, talvez você tenha que mudar a forma de caminhar na sua vida. Mas você reconhece a demanda através dos seus sentidos. Então, você não consegue dormir bem, você acorda toda hora, você acorda assustado,
você tem pesadelos muito rígidos, muito fortes, muito pesados, você tem calafrios, você tem picos de humor, então você tá bem agora, de repente você fica nervoso. Ah, eu tenho pico de humor, eu fico muito alegre. Não, alegria não, só tristeza. A tristeza é sinal de demanda, a depressão é sinal de demanda, a animosidade é sinal de demanda, quando você fica nervoso é sinal de demanda. Então você tem que tomar muito cuidado. Quando você ficar irritado, pare e pense assim: por que eu estou irritado? O que foi que causou isso? Se você conseguir responder, dizendo, eu estou irritado por causa disso, 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 ok, então não é demanda, segue o fluxo e resolva a sua irritação, resolva o seu problema. Agora, se você não conseguir entender por que você está irritado, é possível que seja uma demanda. E como reconhecer a demanda em terceiros, né? Tá lá o seu marido, a sua esposa, o seu sobrinho. Como que você vai reconhecer a demanda neles? Bom, primeiro, eles têm que relatar algumas coisas para vocês. Você não pode sair apontando demanda para as pessoas, né? Você não pode sair simplesmente olhando para a pessoa e dizendo: oi, olha, eu acho que você está demandado, viu? Não, você não pode fazer isso. É antiético, né? Você não pode cuidar da vida do outro sem ser convidado. É capaz da pessoa olhar para você e falar: não te perguntei, não te perguntei. É capaz da pessoa se ofender com isso. Então você tem que tomar muito cuidado, por mais intimidade que se tenha, por mais proximidade que se tenha, se você consegue perceber que alguém está demandado, você deve ajudar essa pessoa e não colocar a pessoa em pânico. Muitas vezes as pessoas colocam os outros em pânico com uma conversa dessa. Até porque você pode ter percebido algo errado. E esse algo errado que você percebeu está errado no sentido de que não é real. Não existe essa demanda. Você teve uma percepção e a sua percepção não é real. Então você vai chegar e dizer para a pessoa: você está demandado. E nesse momento, além de sofrer uma rejeição, você vai colocar aí a pessoa numa situação muito desagradável, porque ela ou vai confiar em você, vai procurar ajuda inútil, correndo o risco de cair na mão de um charlatão que vai tirar dinheiro dela, ou ela vai te ignorar e você vai perceber como a sua opinião não tem valor para as pessoas e isso vai te desagradar. Então tome cuidado na hora que você sair reconhecendo demanda nos outros. Mas como reconhecer essa demanda? Aqueles mesmos sintomas que eu falei para a sua demanda, para reconhecer a demanda em você, eles acontecem com a outra pessoa. Então, vamos supor que seu marido, sua esposa, está extremamente irritado, assim, do nada você percebeu que ele está de cara fechada, está inquieto, está irritado. Pergunte, por que você está irritado? O que foi que te irritou? Posso te ajudar? Não, não pode me ajudar não. Tá, mas então só me fala, o que foi que te deixou assim? Porque muitas vezes a pessoa pode estar sofrendo demanda e não percebe. E ele fala: não sei, não aconteceu nada. Aí você já começa a perceber que algo está errado ali. Algo precisa ser corrigido ali, né? A pessoa acorda no meio da noite com pesadelos, né? Pode ser um familiar seu, alguém que mora com você e relata isso, ou você percebe isso. Ou pode ser um amigo que relata. E nesse momento você começa a perceber que a pessoa está demandada. Ah, o meu marido me deixou, a minha esposa me deixou. Isso é demanda? A demanda, ela tem uma ação energética na sua vida. Você sente a demanda com os sentidos, com aqueles sentidos que eu te falei. O simples fato da pessoa ir embora não quer dizer que existe uma demanda, uma amarração, um trabalho negativo. Pode existir? Pode existir, sim, mas nem sempre vai existir. Eu vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like, de se inscrever no canal, porque é muito importante para nós, tá bom? Nós estamos quase chegando aos 40 mil inscritos quando eu gravei esse vídeo. Então, eu conto com você para auxiliar no crescimento do canal. Como cortar essas demandas? Como se livrar dessas demandas de uma vez por todas? Como se livrar de uma demanda? Essa é a pergunta que não quer calar, é a pergunta que todo mundo se faz, né? E agora que você sabe reconhecer a demanda, você tem que se livrar dela, né? A gente não pode só dizer como é a demanda, a gente tem que dizer como se livrar dela. E isso é o tema do nosso próximo vídeo. Então, se inscreve no canal, assina, coloca o sininho
para todas as notificações e você vai ser o primeiro a receber esse vídeo sobre como se livrar da demanda e todos os outros que a gente postar aqui também. Enquanto isso, vai assistindo os vídeos que eu vou deixar aqui na lateral para você. Clica no botão para se inscrever, curte, compartilha, comenta. E aí, você já sofreu uma demanda? Já conheceu alguém que efetivamente sofreu uma demanda? Como foi? Vem comigo, no nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre como quebrar, como se livrar dessa demanda. Um grande abraço, axé.